Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor e escritor João Fernando André e desta vez vamos falar um pouco a respeito do espectro em literatura. Você tem noção do que é o espectro? O que é que isso significa em literatura? Bom, fique aí, acompanhe a comunicação para saber. Em literatura, quando falamos de espectro, vamos buscar primeiramente este conceito no campo das humanidades do manifesto de Karl Marx, um manifesto no qual ele dizia que há um fantasma que ronda a Europa e este fantasma era o espectro do comunismo. Ora, neste manifesto, também conhecido como o Manifesto Comunista, onde Karl Marx diz que há um espectro que ronda a Europa, que é o espectro do comunismo. Mais tarde, a partir deste manifesto, Jacques Derrida vai fazer importantes reflexões sobre o que é isso de espectro em literatura. E vai se entender o espectro como um fantasma, um assunto que não foi bem resolvido ou que marcou o escritor e vai ele carregar este tema nas suas variadas escritas, na sua obra, queremos dizer. Existe três tipos de espectro. Um primeiro, que no francês é o espectro, assemelhante que ao português. Um segundo, que é o fantôme, que é como fantasma. E um terceiro, que é o revenant. Este revenant é um sentimento quase inexplicável que assola a mente do criador. Vamos encontrar espectro em vários escritores, no caso de Fernando Pessoa. Vamos ver em algumas obras também, como em Hamlet, podemos encontrar personagens que trazem marcas de espectro. Mas em Angola, será que nós encontramos isto em alguns escritores angolanos? Sim, como tem memórias, encontramos. E vamos encontrar em escritores como Pepe Tela, José Luís Mendonça e ainda em João Tala. Em João Tala, que nós vamos falar aqui hoje no nosso canal, há um espectro que é de uma temática. E esta temática é a guerra. Antes de continuarmos, vamos dar alguns dados bibliográficos de João Tala. Podemos ver um pouco do percurso de João Tala e dizer que João Tala nasceu em Malange
é militar e médico, e é escritor, por isso é que hoje vamos falar aqui no nosso canal dele. E também foi membro da Brigada Jovem de Literatura nos anos 80, daí ele ser enquadrado na geração de 80. E enquanto escritor, nós vamos encontrar o espectro da guerra em muitos dos seus trabalhos, muitas das suas obras literárias. Como é que vai se processar o espectro em João Tala? Vai se processar através dos personagens, os nomes dos personagens, a ambiência em si, os topoi, e vamos encontrar principalmente nas temáticas. No próprio vocabulário também é muito comum encontrar termos como bala, arma, fardamento e outros na literatura de João Tala. Ele foi militar, e sendo militar, esta será uma das razões que eventualmente levarão a temática da guerra a povoar a sua cabeça sempre que estiver a escrever, ou quase sempre que estiver a escrever, porque vamos notar, por exemplo, em O Gasto da Semente, não vamos ver esta temática, este fantasma. Vamos ver este fantasma em A Vitória é uma Ilusão de Filósofos e de Loucos, vamos ver em Surreambulando, vamos ver em Além da Noite, vamos ver em Rosas e Munhungos também. Bem, vamos ver se conseguimos encontrar espectro de guerra em João Tala. E para hoje eu tenho aqui a obra poética A Vitória é uma Ilusão de Filósofos e de Loucos. E verem alguns textos para comprovar se o que o professor está aqui a dizer é ou não verdade. Num poema, Buracos na Vida, não há poesia que explique a morte. Vamos ver aí, na primeira instância, a vida de uma pessoa conta buracos. Buracos do medo habitados pela coragem, e juntos são como o coração e o pulmão, irmãos da mesma estética. A vida de qualquer pessoa está cheia de buracos. Buracos do chão onde se afogam os entrincheirados, buracos no chão onde as parturientes destroçam placentas. As parturientes destroçam placentas. Neste poema, nesta instância, pode-se ver o espectro da guerra no final, nos 3 últimos versos. Aí a vida de qualquer pessoa está cheia de buracos. Buracos no chão onde se afogam os entrincheirados. E que esses entrincheirados, que a palavra trincheira é muito utilizada na guerra. Então está aqui um espectro da guerra. Ainda mesmo a própria palavra chão e buracos, também é muito utilizado no contexto de guerras. Continuar. Num outro poema, Nossos Olhos Abriam o Chão. Aí vamos ler a última instância deste poema para ver o espectro. Não nos calemos, estamos a escasso tempo do chão. O chão mais profundo, inevitável. O chão que os nossos olhos abriam quando comiam a terra. Que espectro de guerra, na medida em que o chão para o militar é muito
importante, porque aí o lugar estratégico é um topo importante. E comiam a terra. Os nossos olhos abriam quando comiam a terra. Que, claro, está-se a referir a mortes e tristezas. Bem, mais um poema de Aspetrum, neste livro. O poema Despeço-me da Trincheira. Começando, mas novamente a palavra trincheira aparece aí. É marca, o espectrum, um fantôme, como se diz em francês. Permaneço gasto de comícios com trincheiras espalhadas, no frio do medo, dentro de mim. Que o ambiente um ambiente digamos, de medo, um ambiente da guerra, do conflito, da medo. E na última instância deste poema, vamos lá ver, no meu viver eu próprio era uma tumba, ou melhor, reunia cemitérios. Tinha um punhado de barro, apertava, espremia-me. O certo é que o barro ainda é vida e amanhã pode ter passado a morte. Novamente está claro aqui o ambiente da desesperança, o ambiente da incerteza de ver. E acreditamos que, sendo médico, toda aquela vivência com feridos, gente, estilhaços e outros projetos, acabou por influenciar e marcar e ser um fantasma, um morto, um assunto não bem resolvido que povoa o escritor quase sempre que senta para escrever. Bom, é isto em poucos minutos, uma comunicação curta. Esperamos que deu para perceber o que é o espectro, como é que surge na literatura, que tipos de espectro existem e em Angola, escritores que normalmente podemos ter para ver a questão do espectro literário. Dizia como escritores que podemos ter para estudar o espectro, temos José Luís Mendonça, temos Agostinho Neto, temos João Tala e Pepe Tela. Ainda, e outros, claro, né? Esses são os mais sonantes. Quanto que o espectro é um fantasma, um assunto não bem resolvido no passado que vai povoar o escritor, vai estar frequentemente nas suas obras. Existem três tipos de espectro, partindo da língua francesa vamos ter a palavra spectrum, que é mesmo que em português spectrum, sombra. Depois vamos ter um fantôme e depois vamos ter o revenant. O revenant é um pouco diferente dos outros dois e a palavra spectrum no campo da literatura surge por meio de Jacques Derrida, que fazendo aproveitando-se do manifesto comunista de Karl Marx, onde ele chama a atenção que há um espectro que ronda a Europa, que era o espectro do comunismo, ele vai se opor para então neutralizar, no caso, a inclusão do seu nome nos programas universitários, tentar neutralizar o nome de Marx, mas que não acontece e Karl Marx continua a ser conhecido. É isto, e há mais materiais para vocês lerem. Leiam também o livro Mutações da Literatura no século XXI, de Leila Perron Moisés. É isto. Estamos juntos e até a próxima comunicação. Olha, há uma chamada de atenção. Subscreva-se no canal, porque isto nos motiva a continuar a produzir para vocês. Obrigado.